Boa tarde, pessoal. Vou guardar aqui um pouquinho pra gente começar a nossa live de hoje. Hoje a nossa aula vai falar sobre falta de estrutura. Como a falta de estrutura vai te ajudar a começar na confeitaria. Ju, tá doida, Ju? Como assim? Então, meu nome é Juliana Sena e eu ajudo pessoas a começar a trabalhar, fazer renda extra, fazendo bolos de vários formatos. Oi, Valéria! Então, sobre a nossa live de hoje, né, a nossa temática, que é a falta de estrutura, vai te ajudar a começar na confeitaria. Ju tá meio doida, né? Tá começando a semana... Ontem foi o Dia das Mulheres, né? Dia Internacional das Mulheres. Então, quero iniciar, né? Parabenizando todas nós, mulheres maravilhosas, né? Que todo dia tem que se desdobrar, no mínimo, em 4 funções na vida, né? 3, 4, 5 funções na vida. Porque só uma não basta, né? Senão não é mulher, é homem, né? Então, deixar aqui as nossas brincadeirinhas de lado. E hoje a gente vai falar sobre estrutura. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, né, nas lives você consegue compartilhar fotos, né? Dá pra mostrar a foto. Eu vou começar iniciando com uma foto aqui que eu até guardei aqui na minha galeria, né? Essa foto aí de uma cozinha, né? Uma cozinha completa, estruturada, sonho de qualquer confeiteiro, cozinheiro, pessoas que adoram, que amam a cozinha, né? Isso aí eu acho que é uma das cozinhas assim mais bem estruturadas e você fica tipo assim babando, né? Fogão, a estufa, estufa não, desculpa gente, agora tá vendo? Eu tô com um problema que eu perco o nome das coisas na minha cabeça. Esse negócio aí que puxa o ar quente, né, do fogão, que daqui para mais tarde eu me lembro desse nome. Meu Deus, por favor, quem souber, quem lembrar aí, por favor, manda para mim. Então, bancadas, né, pia, toda aí, da gente vendo aí, a gente consegue ver a estrutura que está essa cozinha aí. É um sonho de consumo. Tem outra foto aqui, essa outra foto aí mostra também esses fogões aí que é para cozinhar grandes quantidades, né? Eu acredito que isso aí ou é fritadeira, alguma coisa desse tipo, mas enfim, uma grande estrutura, né? Maravilhosa, assim, quando você vê uma estrutura dessa, principalmente quem gosta de cozinha, fica com os olhos brilhando, né? Mas isso aí não é o nosso tema de hoje. O nosso tema é justamente o contrário disso aí. É quando eu realmente não tenho estrutura, como eu não tenho, eu acho que eu não tenho absolutamente nada para começar na confeitaria. Elisângela, minha amigona, Nana, meu amor, Tartelete Patisserie. Então, gente, hoje eu vou falar sobre como a falta de estrutura vai te ajudar. Inclusive, a gente já até fala, isso já foi alguns temas de live, né? Que mais tarde eu ainda vou voltar nesse assunto. Essa questão de você ficar pensando, para mim começar um negócio eu preciso ter altos investimentos, eu preciso comprar vários equipamentos, ter uma cozinha bem estruturada, eu tenho que ter um espaço físico, eu tenho que ter uma empresa aberta, eu tenho que ter muitas coisas, tenho que ter vários funcionários, né? Eu me lembro que uma vez eu fiz uma mentoria, né? Tá com bastante tempo. E o mentor dizia que eu tinha que ter no mínimo umas 6 pessoas aqui para começar, né? Para começar a produzir. E aquilo me apavorou muito, porque eu penso assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou providenciar? Como é que eu vou ter salário, né? Com um mês de trabalho para 6 pessoas logo assim de cara, né? E aí isso acaba que amedronta muito a gente. E aí nos faz fazer o quê? Desistir, recuar, não querer, né? Eu venho de uma linhagem de confeiteiras que
A maioria da gente começamos realmente em casa, na cozinha de casa, né? E hoje eu vou mostrar mais o ponto de vista do nosso cliente. Como eu posso agregar essa minha falta de estrutura com o ganho de clientes. Mas como assim, Ju? Vou explicar melhor. Já ouviram falar aquele cliente que fala assim: ah, eu não gosto do bolo daquela padaria ou daquela confeitaria, né? Então, o que acontece? Quando se tem grandes estruturas, grandes confeitarias, né, o trabalho ele se torna um pouco mais industrial. Então, o produto ele precisa ter realmente um pouco mais de durabilidade. Ele precisa ser a questão de produção, né, precisa ser mais dividida e precisa de um tempo de vida muito maior. Então, o que acontece nas grandes padarias, grandes confeitarias? Se usa muito essa questão de aditivo, antimofo, produtos químicos que ajudem a retardar esses produtos, né? E nós que começamos em casa, que iremos começar em casa, a gente tem essa vantagem. A gente tem essa vantagem de trabalhar sempre com produto fresquinho. Por que eu vou começar a trabalhar com produto fresquinho? Porque eu não tenho como estocar. Porque a minha geladeira que eu vou começar é a minha geladeira de casa. Então, eu já tenho que ter um produto fresquinho por causa disso. Eu já vou assar meus bolos de acordo com o que vai sair nas minhas vendas, né? Eu vou fazer os meus recheios. Quando se compra recheio para grandes produtos, assim, quando recheios prontos, você encontra no mercado baldes de 15 quilos, de 5 quilos, e às vezes para mim não é vantajoso. Então, muitas vezes eu pego 2 leite condensado, 2 creme de leite, leite, amido, faz uma mistura ali e faço um recheio no bolo, porque é menos e aí eu também tenho como guardar. Então, assim, a gente vai buscando a gente vai tentando sanar esses problemas, né, de acordo com a nossa estrutura, né? Então, a tua oportunidade é justamente essa, de começar um negócio com um produto gostoso, um produto fresquinho, a questão de você ter aquele cliente a seu favor, aquele cliente realmente que não gosta, não topa aquele bolo de vitrine de padaria e de confeitaria. Então você vai trazer aquele cliente para você, você vai agregar valor aí para você, né? Então, assim, resumindo aqui, que eu não tenho a minha estrutura, a falta de estrutura, né? A falta da minha super cozinha. O que é que eu faço? Eu tenho na minha casa um fogão, eu tenho na minha casa um forno. Normalmente forno e fogão já vem junto, né? Só que não tem quando é um cooktop, eu tenho que comprar um forno por fora, mas eu tenho que ter. Normalmente, toda casa tem um forno e um fogão. Tem uma geladeira, eu tenho uma batedeira, né, um liquidificador, eu tenho utensílios domésticos, né? Então, tudo isso, essa falta de grandes industriais, essas máquinas industriais, a falta dela vai me buscar a que eu tenho, o que eu posso trabalhar, porque o que eu tenho para trabalhar, né? Então, eu vou contar aqui, por exemplo, a gente voltando aqui para a visão do cliente, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão perguntando aí que a gente vai respondendo, tá certo? Porque eu vou falando aqui, se eu deixar, eu falo o dia todinho. Então, o que acontece? Eu tenho... ano passado, depois do lockdown, as nossas festas, porque aqui atualmente a gente trabalha muito com festa, né? Então, mas as festas foram bloqueadas. Então a gente estava basicamente sem trabalhar. Então o que foi que a gente decidiu? A gente decidiu abrir um balcão. E aí eu passei a avisar para os meus clientes que a gente estava por hora com aquele balcão e tudo mais. E certo dia eu surpreendi com uma cliente que mora em outra cidade, uma cidade aqui perto, uma cidade vizinha. E ela chegou, aí eu disse: oi, meu amor, tudo bom? E tudo. E a gente começou a conversar. E ela disse: Ju, olha, vou te contar uma coisa. E assim, ela mora praticamente vizinho a uma grande confeitaria que tem lá no bairro dela, assim, na cidade dela. E é bem conhecido e tudo. E aí, eu disse assim, mas esse tipo de produto tem lá naquela confeitaria. Ela disse: Ju, vou te contar uma coisa. Eu não sei o que acontece,
Mas toda vida que eu consumo um produto de lá, eu me sinto empachada, eu me sinto mal, entendeu? É diferente, eu venho aqui e eu consumo o teu produto, eu não me sinto assim, por isso que eu saio de lá pra cá pra comprar esse teu produto. Porque assim, antes de eu trabalhar com balcão, a gente trabalha com os produtos doces e tudo mais, mas assim, de forma não fracionada, né? Forma completa. Ela queria uma sobremesa, encomendava, queria um bolo inteiro, encomendava, entendeu? E aqui a gente passou a trabalhar fracionado, né? Uma fatia, uma porção e tudo mais. Aí ela disse, só que ela falou isso e ela já respondeu a pergunta dela mesma, porque ela disse assim, Ju, mas eu até sei o porquê que eu me sinto assim. É porque lá eles trabalham com mistura de bolo, eles trabalham com o recheio já pronto, industrializado. Então eu acho que eu tenho algum tipo de intolerância a esses tipos de aditivo, de produtos que já são pré-mistura, né? Que já vem pronto e a pessoa faz só a montagem, né? Então, é justamente essa visão de começar no pequeno que a gente começa a ganhar a credibilidade do nosso cliente, porque eu vou ter cliente que não vai querer, por mais que aquela padaria, que aquela confeitaria seja top, porque assim, hoje, atualmente, muito dificilmente você pega uma padaria, uma confeitaria que ela trabalhe com produto 100% caseiro, assim, 100%. Eu tenho muito cliente que liga e diz assim, Ju, eu quero um bolo assim, assim, assim. E eu quero assim, daquele jeito, um gostinho de caseiro. Por quê? Porque você consegue fazer essa produção na tua cozinha. É aquela marca, é aquela identidade que você vai colocar. É a sua identidade que é feito na sua cozinha, que é gosto de caseirinho mesmo, gosto de mãe, de bolo de mãe, de quando a gente ficava pequeno. Por exemplo, a herança que eu trouxe, né? A minha receita de bolo, eu via meu pai fazendo, então essa é a herança que a gente passa para os clientes, é esse amor que a gente passa para os clientes, que a gente quer pegar a maneira que a gente via fazer, a maneira que a gente, aquele cuidado, aquele amor que a gente traz, né, de alguém que te marcou, uma avó, uma mãe, um pai, um tio, qualquer pessoa que seja, e a gente traz pra gente passar pro nosso cliente, né? E com certeza é muito mais gostoso, tem muito mais sabor, tem muito mais entrega, né? Assim, às vezes, assim, um medo, às vezes, assim, eu já escutei várias pessoas falar assim, quando a Ju crescer mais, quiser crescer mais, perde a qualidade do produto dela. E isso eu sempre observo, assim, eu sou muito crítica na minha produção, né? Na minha produção, na minha cozinha, porque eu tô aqui fazendo determinada coisa, mas eu sempre tô de olho em alguém que tá fazendo salgado, em alguém que tá fazendo bem casado, em alguém que tá fazendo um brownie, e eu sempre fico atenta justamente naquilo, né? Por quê? Porque eu não quero perder isso, eu não quero perder esse amor, esse cuidado na produção, porque eu comecei na minha cozinha. Então, a minha cozinha, independente de ser dentro da minha casa, ou já no ateliê, ou já no espaço, um outro espaço físico alugado, eu tenho que ter essa marca, esse cuidado, né, de produção, né? E esse cuidado você consegue justamente quando você começa na sua cozinha, porque é como se você estivesse fazendo ali pro seu filho, pra sua irmã, para sua família que vai chegar para almoçar, entendeu? Então é esse sentimento que eu quero que vocês saibam, que eu acredito que a maioria de nós sabemos, que é esse sentimento de quando a gente se transforma em boleiro, em confeiteiro iniciante, é justamente isso, é a gente pegar aquele amor que a gente tem na produção e transformar em produto e entregar para o nosso cliente. Né? Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é também uma visão de padaria e confeitaria, né? Porque hoje eu vim com o intuito seguinte, hoje eu não vou falar mais de mim, porque a minha história vocês sabem que eu comecei na cozinha, né? Vocês sabem como é que minhas lives por aí afora tem tudo lá informando
como eu comecei, que eu realmente comecei como renda extra, né? E depois de 10 anos fazendo confeitaria como adicional do meu trabalho, eu meti as caras e comecei na minha cozinha. Então, essa história aí eu já contei pra vocês, assim, quem me acompanha sabe que a gente já ouviu várias vezes eu falar sobre isso. Hoje eu quis trazer mais essa visão cliente e visão fornecedor até, né? Essa outra história que eu vou falar é mais relacionada a um fornecedor, né? Um dos meus fornecedores me convidou, foi um ano antes do ano passado, tá com 2 anos. E ele me convidou para visitar uma linha de produção de uma padaria e de uma confeitaria grande que tem aqui em Fortaleza, né? E ele me disse que o intuito era que o dono queria lançar uma linha de produtos caseiros. Aí eu pensei, por quê, né? Mas é justamente isso que eu tô dizendo para vocês. Porque quando a produção fica maior, quando a produção cresce, a parte industrial cresce junto. Porque a gente tem que aumentar as máquinas, a gente tem que aumentar a produção e aí a gente tem que aumentar a linha de produção e a escala de produção, né? Então aí ele passa a não ser mais caseiro, né? E é tanto que quando eu estive lá, eu observei, e assim, eu sou muito crítica, me perdoem, mas assim, eu sou muito crítica na visão de algumas coisas. E quando eu cheguei lá, ele estava ocupado fazendo uma outra reunião, mas me deu aval, né, para ir acompanhada com uma pessoa e dar uma volta lá pela produção, né? E eu fiquei observando os meninos trabalhando. Eu vi também essa questão de utensílios que eles não usam muito, porque também tem a questão de higiene, né? Alguns decretos da vigilância sanitária não permite. Mas também vi os tamanhos das mexedoras de recheio, né? As batedeiras. E inclusive tinha um rapaz até lá fazendo um red velvet, que eu até fui lá conversar com ele, saber como ele fazia aquele red velvet, e ele apenas disse pra mim que eu colocava somente o corante, né? Então, eu não sei se ele queria me enganar, mas enfim. E assim, eu já sabia que não era assim que funcionava. Mas assim, mesmo assim, eu fiz, né? O gerente de produção me acompanhou junto com o meu fornecedor. Ele me acompanhou e aí a gente fez uma amostra de bolo lá para ele. O outro técnico fez a finalização de recheio, de montagem e tudo. E aí a gente passou esse tempo todo lá. Mas assim, você vê que hoje até as grandes empresas querem trazer para o mais caseiro, para o mais humano, para o mais sentimental. Quer dizer, eles sentem essa falta. Talvez o cliente chegue lá e diga assim: você não tem um bolo mais caseiro, assim, com um gostinho mais de comida de mãe, de bolo de vó, entendeu? Então, assim, isso ele conseguiu extrair, observar, né, do cliente dele e acabou, de uma certa forma, abrindo um espaço na ideia dele de querer também fazer alguma coisa relacionada a isso, mesmo que ele tivesse uma grande estrutura, né? No início eu até mostrei aqui as fotos, e a cozinha dele era justamente uma dessas cozinhas com grande estrutura, né? Então a gente fica pensando assim, como pode uma pessoa com esse tamanho dessa estrutura, né, e quer se reduzir à cozinha caseira, né? A gente fica pensando assim, mas aí onde tá? Ele não tá querendo se reduzir, ele tá querendo ter uma coisa que o cliente, aquela coisa de casa mesmo, ele quer agradar o cliente, ele quer acolher, porque é como se fosse uma acolhida, né? A confeitaria caseira, as pequenas confeiteiras, boleiras, a gente tem eu acho que a maioria da gente tem esse sentimento de acolhida, né? De entregar um prato muito gostoso, de adoçar a vida das pessoas, de fazer um bom pudim, né? Então é isso. Aí assim,
que é que assim, a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte, que essa falta de estrutura, o jeito errado de você fazer, né? De assim, você não pensar de forma nenhuma, que você não vai pensar de jeito nenhum, é de ter que gastar muito, comprar vários equipamentos, de ter uma cozinha completa, pegar cartão, sair comprando doidaiado, pegar dinheiro que você tem de reserva e comprar isso. Não, você vai começar realmente a ver o que eu tenho na minha cozinha, o que eu posso começar. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar, né, exatamente qual é o produto que você vai querer fazer, qual é o produto que você vai querer vender, como você vai vender, né? Então, deixa eu ver aqui, vou te dar umas dicas aqui na minha pesca. Eu vou te dar umas dicas hoje bem interessante para você, para saber como essa falta de estrutura, como isso vai te trazer, como isso vai te ajudar a começar na confeitaria. Bem, a minha primeira dica que eu vou dizer para você é o seguinte: no nosso Instagram tem uma live. Como é o nome da live? A live é Estrutura na Minha Cozinha. Essa live, gente, foi uma live que no início das lives que a gente fez, eu fiz uma brincadeira na casa da minha irmã, né? Inclusive até a Nana nessa live tá online, porque eu até tratei ela como uma confeiteira iniciante, pra poder ela, tipo assim, alguma coisa que ela pensasse lá, e eu ia procurando, e tipo, deu muito certo, porque a cozinha dela tava muito bem estruturada. Inclusive tinha coisas que eu, assim, na verdade eu nem tinha acertado com ela. Foi tão engraçada assim essa live, foi tão divertida, porque eu nem tinha acertado com ela nada. Eu apenas pedi a ela a autorização, né, para buscar na cozinha dela coisas que eu pudesse começar confeitaria na minha casa, né, que eu não tivesse estrutura nenhuma, eu só tivesse minha casa, ou tipo, se você mora com o pai, com a mãe, a casa dos seus pais, entendeu? Então, lá nessa live, a estrutura da minha cozinha, a gente achou fogão, um forno, achamos batedeira, geladeira, achamos formas de cupcake, utensílios, né? E isso, gente, só faz me lembrar, só faz me ativar assim, a minha memória de que todo mundo tem uma cozinha dentro de casa. Então, todo mundo tem essa estrutura inicial. Então, assim, talvez você precise fazer algum investimento. Ok, mas algum investimento muito pequeno, às vezes uma batedeira que você talvez não tenha. Eu acho que de todos esses produtos, eu acho que no máximo você não possa ter uma batedeira, né? Mas todo o resto você tem na sua cozinha, né? Então, mas uma batedeira você ainda consegue comprar parcelada até em 10, 12 vezes no Magalu, na Casas Bahia, na Lojas Americanas. Olha eu fazendo a propaganda. Mas assim, você consegue, inclusive, se eu não me engano, essa semana, eu acho que foi na Americanas, a batedeira planetária estava em promoção de R$319, quer dizer, uma parcela de R$31, né? Então, eu acho que esse eletrodoméstico é o que talvez possa pesar na cozinha. Ah, mas João, não tem de jeito nenhum, gente. Faz na mão mesmo, né? Com fouet, né? Mas essa parte de estrutura de cozinha, né? De estrutura que você tem em casa, é realmente a principal, assim, que vai te ajudar. A segunda eu acho que ela anda junto com a tua estrutura de casa, né? Que é justamente buscar conhecimento, né? Você vai buscar saber como fazer técnicas de verdade. Não é técnicas no YouTube. Gente, o YouTube ajuda muito, mas para quem já tem aquele conhecimento base, porque quando você tá no YouTube, as pessoas que estão no YouTube nunca eles entregam o pulo do gato. Muito dificilmente eles vão entregar o pulo do gato. Então você, quando já tem um conhecimento técnico, algum curso, alguma coisa, algum conhecimento, o YouTube te ajuda bastante, mas você precisa sim ter um conhecimento inicial, buscar o porquê dos produtos,
buscar por que aquilo se transforma nisso, como eu reverto isso, porque assim, a cozinha salgada é bem versátil, né? Às vezes você tá fazendo uma comida aqui, você salga, aí você bota uma batata, você acrescenta mais e você consegue regularizar o sal. Ou se tá insosso, você bota um sal. Se tem pimenta, se não tem pouca pimenta, você bota mais pimenta. Enfim, a cozinha salgada, ela é mais versátil. A confeitaria, ela é um pouco mais rigorosa. Ela vai, você vai precisar bem mais de coisas exatas, né? Ela é bem exata, a confeitaria. É tanto que eu indico sempre, assim, para as meninas, confeitaria, eu acho muito melhor você trabalhar com a balança. Tipo, se você tiver de investir em alguma coisa, começa com a balança, porque a balança é essencial. É lá que você vai padronizar suas receitas, que você vai toda a vida fazer aquela mesma coisa, que você vai poder fazer custo, né? Então, você podendo fazer tudo isso, você já ganha muita coisa, né? E assim, no nosso curso, quando a gente disponibiliza o nosso curso, o que acontece? O nosso curso, as primeiras semanas, né, as primeiras 2 semanas, a gente dedica somente ao quê? A gente dedica à estrutura e... Como é que eu quero dizer, meu Deus? A estrutura e as principais... Gente, cadê? Hoje eu tô com a cabeça bem maluca. Cadê que eu anotei bem aqui? Não tá mais, perdi. Mas no nosso curso, a primeira semana a gente trabalha estrutura e boas práticas. Olha, eu não disse que eu tava com a cabeça ruim, gente. As boas práticas de confeitaria. Quer dizer, a gente fala como você vai começar, né? Principalmente quando é na tua cozinha. E aí a gente te dá também uma aula sobre boas práticas, que é tipo, questão de como você vai armazenar, como você vai confeccionar, essa questão de você pegar uma espátula e colocar essa espátula que está com um tipo de preparo com outra espátula. Enfim, essas boas práticas para evitar fungos, proliferação de bactérias, azedar mercadoria. Então, a gente fala sobre tudo isso na primeira semana. E na segunda semana a gente já entra com face e venda. Por quê? Porque a gente se preocupa que, como você já está fazendo aquele investimento, você já tem que começar a ganhar dinheiro, né? Então, a minha primeira dica é justamente essa. Você vê se a tua cozinha já está tudo ok, está maravilhosa. E a segunda dica é fazer curso. Se encher de informação, aprender mesmo, saber as técnicas, como aquilo acontece. E na nossa situação aqui no nosso canal, a gente se preocupa com isso e a gente vai além. A gente se preocupa em você tá fazendo dinheiro também, porque o nosso intuito é que você faça dinheiro, né? Não fique brincando de confeitaria. Nosso negócio aqui é fazer renda, é fazer dinheiro, né? É tanto que a gente até tem uma outra live que eu tenho aí, que comece o seu negócio com R$50, que eu falo sobre um bolo de cenoura no pote e tudo mais, que inclusive eu coloquei um passo a passo no nosso canal, inclusive com a receita, né? Eu coloquei esse passo a passo e informando para vocês como a gente poderia começar o nosso negócio com R$50, que são a produção de 20 bolos no pote, né? Lá eu explico bem direitinho. E é bem interessante, porque assim, se você realmente... Aí eu não tenho nada, como é que eu vou fazer? E lá, nessa live, a gente conversa bastante sobre isso. E no passo a passo, a gente explica basicamente todo o preparo, né? Começar pequeno, nos tira do risco e a pressão... E de pressão, com certeza. Nana, vou já te chamar pra gente tirar pra gente fazer só umas considerações finais. Adorei a live dos R$50. Vou começar e te mando visitar. Elisângela, manda mesmo. Elisângela, no sábado a gente fez até uma live que eu ainda não postei aqui, gente, porque eu não consegui baixar a live, o vídeo, né? Eu vou pedir ajuda aos universitários, porque ainda tem coisa que eu não consigo. Porque eu ia colocar live aqui no nosso canal, Juliana Sena Bolos,
que lá nessa live eu fiz a montagem do bolo no pote, também fiz cascas de ovos de Páscoa. Elisângela me segue também no Delícias da Ju, se tu quiser tá lá disponível, Elisângela. E lá também eu montei umas cascas de ovo de Páscoa, foi bem interessante, foi muito legal, né? Assim, eu acredito que vai servir, serve para muita gente assim que quer realmente, não tem, quer começar realmente do zero, né? Não quer fazer muito investimento. E outra coisa, a gente está numa situação que tá meio complicada, nossa parte de financeira, né? Muita gente realmente quer começar porque precisa realmente de uma fonte de renda a mais para dar uma ajudada, né? Então é um negócio bem legal. Depois pode. Mas Elisângela, lá no Delícias da Ju, né? Lá no Delícias da Ju já tá, certo? Eu só quero ver se eu consigo trazer para cá para o Juliana Sena Bolos, porque o Juliana Sena Bolos é voltado justamente para aprendizado, conhecimento, venda, que é essa a nossa intuição. Então, aí a minha terceira dica é justamente essa, ficar acompanhando a gente, acompanhando, que a partir no próximo mês, a gente tá em março, né? A gente vai ter em abril o nosso evento, certo? A gente já em breve já vai colocar a data certinho, né? A gente é um dia de evento que a gente conversa bastante, que a gente também faz algumas demonstrações, né? E pronto. Pois bota esse neném pra dormir. Não, se balança na rede com o neném, Elisângela, e fica assistindo a gente. Mas as nossas lives sempre ficam gravadas, né? Elas ficam gravadas e se você não dá, normalmente você não tem o tempo, você pode assistir depois. Olha a Nana aí, me lembrando. Dia 8 de abril, né? É porque eu queria só confirmar essa data. E dia 8 de abril a gente vai fazer o nosso evento, né? E nosso evento, gente, é voltado para isso. É voltado para confeiteira raiz mesmo. Para pessoa que quer fazer dinheiro, que quer aprender técnica, que quer aprender fácil venda, que quer gerar valores, né? Não tem negócio de mimimi, de nananã, isso aí não tem. Não, a gente resolve. No nosso primeiro evento, quem acompanha a gente viu que eu abri pasta americana com uma garrafa, né? A Nana tava nesse dia e ficou assim, passada. Mas assim, eu vou ficar abrindo pasta americana com garrafa? Não, gente. Eu tô dizendo, o que eu quero dizer é que você consegue. Basta você querer, você consegue fazer sua produção, ter uma produtividade e seguir em frente e fazer além. É isso que eu quero dizer. Quero aprender a fazer bolo no pote diferente para a Páscoa. Bem, sabor que define. Tipo, o que? Tipo, que pote diferente você quer aprender? Você quer levar para que lado? Tipo, por exemplo, no sábado eu fiz ovo de colher, mas eu não coloquei bolo. Eu recheei com recheios e crumble, que é um tipo de biscoito desconstruído. Porque eu falei muito para as meninas o seguinte, que a gente, nesse período sazonal, é bom, né, pra gente trabalhar, mas a gente também não tem tanto tempo. Então, o que é a questão de quando a gente faz a casca com bolo? É que a gente não pode deixar preparado há tanto tempo. Tem que ter no mínimo 2 dias. 3 dias, talvez, entendeu? Aí vamos dizer que você pega uma grande produção, né? Então, às vezes, você buscar outros produtos para agregar valor é melhor do que você ficar só pensando batendo naquela tecla de uma coisa que não dá certo, né? Então, a gente busca realmente achar solução para esses tipos de percalços que a vida vai trazendo pra gente, né? Então, você tem que ver realmente o que você quer produzir, de que maneira, se aquele produto, por exemplo, eu tava até falando para o pessoal que estava na live, né, porque tinha uns meninos também, então é pro pessoal que estava na live, que o morango in natura, eu não gosto de usar o morango in natura na o quê, né, Juliana? No ovo de colher.
no ovo de colher. Por quê? Porque o morango in natura, ele tem um tempo de vida muito pequeno. Então, vamos supor que eu tenho uma encomenda de 200 ovo de colher. E o pessoal, vamos dizer que 100 deles é com morango. Eu vou deixar para finalizar tudo no dia, né? Então, assim, o que é que eu posso fazer? É não colocar, falar com o meu cliente, o cliente fizer, não, eu quero, então você deixa reservado aquilo ali e na hora de fazer a entrega, você coloca. Né? Então, você tem realmente que saber a a definição dos produtos que você vai usar, tipo, qual a casca que você vai usar, qual os recheios que você vai usar, qual as decorações que você vai usar. Por quê? Porque você vai deixar tudo preparado, você começa com a pré-venda e vai deixar tudo preparado para poder iniciar. Entendeu? Deixa eu ver se... Cadê tu, Nana? Vou botar a Nana aqui. Nana, bora conversar? Hoje. Será que ela tá por aí, hein? Eu já chamei, né? Talvez ela tá ajeitando os cabelos. Então, gente, sobre essa questão de falta de estrutura, é justamente isso que eu quero dizer para você. É que a gente também não tem que se pegar. Oi! É impossível. Oi! Eu arengo, eu te chamo mesmo. Não é? Olha só a situação da pessoa hoje, Ju. Tá linda! Muito linda. Eu tava nessa instante toda assanhada. Trabalhando igual uma doida. Tá. E aí? E aí, deixa eu diminuir aqui meu áudio, porque eu tava também em aula. E assistindo você, porque não dá para não deixar de assistir, né, meninas? Então, a gente assiste junto. Sei lá. Ah, não. Encontro nada. Vai sem nada mesmo. Vai o natural. Só saber da opinião aí, se tu quer saber mais alguma coisa da live de hoje, que a gente falou sobre falta de estrutura, que vai ajudar a pessoa a começar na confeitaria. Desse tema hoje. Eu achei muito bom, porque na verdade não é qualquer área e não é qualquer coisa que a gente quer começar, que a gente pode começar com o que a gente tem, né? Isso. Você pode começar com o que você já tem na sua casa. Uhum. Então, assim, quando você percebe que você já tem tudo que você precisa para começar, isso faz uma baita pressão sair das suas costas. Porque você sempre tem que investir em alguma coisa, né? E de repente você começa com muito, com R$50. Isso é surreal. É surreal você poder começar. R$50 a cozinha da tua casa. Beleza, né? É surreal você poder começar num valor assim e ter alguém para te explicar e para te ensinar chegar onde você quer. Eu acho que eu estava pensando no que você estava falando e eu fiquei pensando assim, a gente faz muitos cursos, né? A gente que produz conteúdo, a gente acaba fazendo muitos cursos para poder chegar aqui. Não é fácil estar aí na frente de uma câmera como a Ju tá, levando conteúdo, fazendo live. Isso não é simples, não é fácil. E para a gente chegar nesse estágio, a gente investe muito em mentoria, em capacitação, em qualificação. E quando você tem um professor como a Ju, que traz essa possibilidade, te mostra, te fala como é o caminho para você começar com R$50 e te dá um acompanhamento para isso, acho que isso, assim, é um valor impagável. É algo assim que... É algo que é uma oportunidade muito grande. É uma oportunidade, porque eu estava dizendo aqui para as meninas que a dica que eu dei primeiramente foi a sua cozinha, dar uma verificada, um checklist na tua cozinha, e a segunda é você investir em cursos, mais cursos, que se preocupem realmente com você. Tipo, que eles estejam... Porque assim, você viu, Nana, que na estrutura do nosso curso, na segunda semana a gente faz face e venda. Por quê? Porque a gente está preocupado que o nosso aluno comece a gerar renda, né? Porque até para o próprio curso pagar o investimento da qualificação dele, né? Começar a pagar o seu investimento. Porque assim, no nosso curso ele é totalmente completo. Ele fala desde boas práticas de confeitaria e de produção até a conclusão de bolos em faixa americana. Mas no decorrer desse curso, a gente fala de
bolos, fala de recheios, fala de preparo, de pré-cobertura, de cobertura. A gente tem vários bônus, tipo, a gente ensina a trabalhar com chantininho, a gente faz esse face venda, fala sobre estruturação, porque assim, eu vejo que era uma coisa que me maltratava muito. Hoje no Stories, eu até coloquei, eu tava fazendo meu cronograma do curso e eu fico buscando fotos, eu até coloquei o bolo da Maria Bianca, de quando a Maria Bianca tinha 3 para 4 anos. E ela pequenininha ali comigo, me ajudando, mas assim, foi na minha cozinha um bolo assim, devastador. Mas aí, logo na sequência, eu coloquei o outro bolo dela que eu fiz, que era do shopping, que era um bolo cheio de modelagem. E assim, um bolo todo verdadeiro, todo estruturado. Ali você olha, então assim, é um impacto de um para o outro. Né? Mas ali, naquele intervalo, teve muita perseverança, teve muito curso, muita mentoria, muito conhecimento, muita busca. Mas, assim, eu não achei só em um local. Eu fui picotando aquilo ali. Um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, entendeu? E é isso que eu quero passar para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, é que eu não quero que ela passe que o que eu passei há um dia. Eu quero que elas venham e já recebam mesmo todo o conteúdo que elas merecem, porque eu vejo muita coisa nessa internet, dá vontade de dizer assim, tenha vergonha na sua cara, que mentira é essa? Eu tenho muita vontade de fazer esses comentários, porque assim, você acaba, assim, aquela pessoa está super necessitada, querendo aprender, com sede de aprendizado, e aí se engana em determinado canto que oferece mil e uma coisa, mas na verdade ela não te oferece nada. E assim, eu não estou aqui para isso. Eu vim realmente buscar a mudança nesse tipo de segmento, assim, nesse tipo de aprendizado. Eu realmente acredito Até que a porque confeitaria é tudo. Até porque informação por informação, se você vasculhar bem na internet, se você for paciente, você vai encontrar muita informação. O problema é que a informação está embaralhada e muitas vezes tem informação errada no meio do caminho. Sim. E faz você perder tempo, faz você perder dinheiro, você bota cliente. Errada, entendeu? Tipo, eu me lembro que eu assistia muito o Buddy e eu via que ele fazia uma pré-cobertura de buttercream antes da pasta americana. E eu até tentei fazer isso. Mas aqui não funciona, porque aqui é muito quente, o Brasil tem muitas temperaturas aqui, ele já não funciona, entendeu? Então, existem coisas que para um determinado local funciona, mas para outros não funciona. E aí você tem que conhecer um produto, você tem que sentir o produto, você tem que saber o porquê que aquilo está acontecendo. Hoje eu vi o chefe Ricardo Ariel dizendo assim, o chocolate fala com você. Lembra que eu já falei para ti que a pasta americana fala? Lembra? Em algumas das lives da gente. Assim, você vê, assim, quando você se depara com esse tipo de profissional, você vê realmente que ali ele está tendo um envolvimento com o produto. Ele consegue enxergar o que o produto necessita e o que você precisa fazer com ele. Né? Não o que ele precisa fazer com você, porque se você deixar ele mata. Eita! Mas é muito legal, assim, só voltando para o tema da live, que você pode começar na cozinha da sua casa, né? Você pode começar, e o fato de você não ter estrutura faz com que você não tenha custo fixo alto, o que é um dos maiores problemas para quem começa a empreender. Com certeza. Né? Você tem que alugar um ponto, você tem que ter funcionário. Hoje em dia, todo ponto você precisa ter internet, porque antigamente a gente fazia assim. Até quando eu comecei, eu cheguei a alugar pontos físicos, eu só botava na ponta do lápis o aluguel, água e luz. Hoje em dia é aluguel, água, luz e internet. Né? E aí, depois então, dessa Covid, tem a questão de álcool em gel, álcool em líquido, material de limpeza, antibacteriano, antiviral, máscara, e aumentou, o custo aumentou mais. Porque aí tem que ser a proteção para você, para os seus funcionários e para os seus clientes. Entendeu? E aí você ter essa oportunidade de começar em casa,
né? Mesmo que com produção pequena, é uma grande oportunidade, porque você vai se moldando, você vai sentindo aquilo, entendeu? Acontecer. Não é toda área que você vai começar que você pode. Não. Por exemplo, se eu quiser montar um restaurante, eu provavelmente não consigo montar um restaurante na garagem da minha casa. Eu tenho que alugar um ponto, né? Eu tenho que ter uma estrutura para ter um restaurante. Mas para eu começar a minha confeitaria, eu posso começar a minha confeitaria dentro da cozinha da minha casa. Pode. O que é muito bacana. Achei show. E quinta-feira a gente tem mais, né? Sim, senhora. Quinta-feira tem mais. Então é isso. Muito bom, muito bom. Eu vou colocar aqui nos comentários o que eu faria na minha cozinha, se eu conseguiria montar minha confeitaria aqui na cozinha. Será que o pessoal consegue? De produtos? De produto? Não, de estrutura mesmo, né? Eu vou colocar o que eu tenho na minha cozinha, você fala se eu consigo montar uma confeitaria na minha cozinha. Nos comentários o que tu teria em casa. Eu indiquei no decorrer da live, eu indiquei para as meninas assistirem a nossa live de estrutura, né? Eu até anotei aqui. Aquela live que a gente fez lá na Karina. Estrutura da minha cozinha, né? Eu pedi para elas dar uma olhada lá, porque lá tem muita coisa boa. Eu estava até dizendo assim, a gente nem combinou nada. Foi super legal o que ela tinha na casa dela, porque ela realmente ali, se ela quisesse começar a fazer bolo, ela já podia. Ó, Valéria, Val Duarte começou assim, a Valéria é minha cliente de bolos, né? E a Valéria agora está trabalhando com doces finos. E olha, já provei os doces da Valéria, ó. Beleza, gostosíssimo. E a Valéria também trabalha em casa. Né? A Valéria tem um filho pequeno, é comerciante, então já olha como é bom. Você fica em casa, você acompanha o filho, entendeu? Você pode começar, você tem muita vantagem. É o nosso home office, né, Ana? É isso mesmo. Que eu sempre digo aqui. Então, eu vou deixar aqui nos comentários o que tem na minha cozinha, você me fala se dá para começar. E se alguém quiser também seguir a sugestão e colocar, daí você dá uma orientação. Vamos fazer essa brincadeira, né? Eu vou botar. Vamos fazer essa brincadeira? Eu vou colocar na descrição. Se você quer começar na confeitaria, diz aqui embaixo o que você tem na sua cozinha. E a gente vai, né? Fica legal. E a gente vai vendo, né? A gente vai vendo e vai se ajudando, porque a ideia é essa. Vamos ver. Acho que eu não tenho forma suficiente, mas tudo bem. Mas vou passar para você e você me diz. Dá para começar. Tá bom? Tá bom, meu amor. Beijo. Então tá. Beijo. Beijo. Até quinta. Tá, tchau. Cadê, mulher? Pronto. Então, gente, nosso horário está chegando aqui ao fim, né? E a gente falou sobre a falta de estrutura, vai te ajudar a começar na confeitaria. E a gente falou, nosso papo foi justamente esse, que eu não preciso, né? Eu comecei até com a imagem, vou até colocar de novo. Eu não preciso de uma grande estrutura, né? De uma grande cozinha, de um espaço físico bem estruturado, de material, de equipamentos industriais para começar na confeitaria, né? Eu posso começar na minha cozinha, eu posso começar com o que eu tenho, com baixo investimento, eu posso começar com fácil venda. Aqui a gente tem a nossa live da estrutura da cozinha e começar um negócio com R$50. A Elisângela já disse aqui que vai começar e vai me dar um feedback se vai dar certo ou não. A Val, que é a Valéria, ela já disse pra gente que começou na cozinha dela e é isso, a gente se ajuda, a gente vai se ajudando. Eu acredito muito na confeitaria, acredito muito que a gente possa se ajudar, certo? Então, busca conhecimento, busca pessoas que podem te ajudar, que segura a tua mão e não vai deixar você cair, não. Então, cola na gente que vai ser sucesso. Dia 8 de abril é o nosso próximo evento, a gente está estruturando o nosso evento, eu estou querendo fazer alguma coisa legal que sirva para vocês de algum modo, que seja um conteúdo de valor, né? Que quando você estiver lá na frente, você vai lembrar, isso aqui eu aprendi naquele evento da Ju. Tá bom, pessoal? Pois muito obrigada. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente tem outra live. Amanhã a gente já posta
tema, né? E aí a gente vai, nos preparativos, a gente vai mostrando para vocês alguma coisa. Hoje eu postei mais cedo o meu primeiro bolo, um dos meus primeiros bolos de pasta americana, né? Que foi quando eu passei a trabalhar comercialmente, foi o bolo da Maria Bianca, gente. Que eu comecei na minha cozinha e vocês, assim, dá para perceber que a minha cozinha era bem pequena, bem simples, mas mesmo assim eu comecei. E depois eu mostrei o outro bolo dela, o bolo do Shopkins, né? Que é um bolo, já foi um bolo já cheio de detalhe, com algumas modelagens, enfim. Eu mostrei para vocês as duas posições para vocês saberem que a gente começa lá de baixo mesmo, sem às vezes, muitas vezes, na dificuldade, sem muita ajuda. E é assim, a vida é desse jeito. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. E até quinta-feira, 3h35 da tarde. Beijo.